Pessoal, a gente está aqui com o pastor Ricardo Lebedenko e nós estamos vivendo dias aqui em Manaus onde nós estamos discutindo, falando sobre família, sobre igreja, a importância de nós estarmos também alerta sobre todas as questões que envolvem essa temática, que é a família, a criança e a igreja. E o pastor Ricardo veio de Curitiba, né? Curitiba. De Curitiba, muito tempo para chegar aqui também, né? Oh. Quanto tempo de viagem, pastor? Nossa, foi umas 6 horas, 7 horas por aí. E está bem encantado com a realidade aqui do Amazonas, realmente é uma região muito bonita, né, pastor? Mas como todos os lugares do país, nós vivemos também as nossas dificuldades, né? E como igreja local, nós sentimos a dificuldade. Eu queria, assim, que a gente pudesse conversar e falar um pouquinho para o povo que está nos assistindo, justamente sobre a importância de a igreja falar sobre família e falar com as famílias também, diante de todo esse cenário que hoje está no país, com relação à família, com relação à criança, enfim, e até mesmo a sua experiência como pastor que atuou tantos anos com família. Ok, primeiro, eu não sei se é bom dia para você, boa noite, boa tarde, mas é muito legal estar aqui, conhecer essa realidade brasileira que é maravilhosa, né? A diversidade do Brasil, mas infelizmente a gente vê também problemas, dificuldades que são comuns por todos os estados do Brasil. Na questão da igreja falar de família, né? Esse é um desafio, porque eu acredito que não tem uma instituição melhor para falar à família o que ela deve ser, ou como ela deve ser, do que a igreja. Eu acho que as escolas, com todo o respeito que eu tenho por essas instituições, a escola, a polícia, a classe política, eu acho que ninguém tem tanta bagagem para poder falar às famílias como a igreja. E eu acho que nós precisamos atuar não como um substituto da família, mas como alguém, uma instituição que ensina a família, ou ajuda, apoia a família a ser família de fato, segundo aquilo que Deus ensina. Infelizmente, hoje, as famílias estão perdidas. Eu quero focar principalmente agora na questão do pai. Os homens estão bastante confusos no seu papel de ser pai. As mulheres, ao longo aí das últimas décadas, se firmaram muito bem, conhecem o seu papel e nesse conversar de papéis, o papel do homem, ou o entendimento dele se deteriorou e ele se perdeu. E quando isso acontece, a família fica complicada. E aí entra a igreja, com um papel fundamental de mostrar para o pai a importância que ele tem de orientação, de presença, né? Infelizmente, a ausência masculina do pai, né, na família é muito forte, muito mais do que da mulher. Então, a presença dele, mas não só a presença física, mas a presença de opinião, de colocar suas ideias, seus pontos de vista. Claro, a melhor maneira seria o pai sendo o líder espiritual da família. Agora, quem que vai ensinar o pai a fazer isso? Porque hoje os pais não sabem ser líderes espirituais. Eles talvez acham, ou nós achamos, né, que ser líder espiritual é algo muito difícil, muito complicado, muito fora do nosso dia a dia, e não é. Eu diria que é algo bem simples. Ser aquele que é uma referência espiritual do relacionamento de Deus, com Deus, né? Ser alguém que é referência no fazer o certo e o errado, escolher, fazer as boas escolhas. Uma referência de alguém que tem um relacionamento forte com Deus, de oração e tudo mais. E quem vai fazer? Quem pode ensinar o pai
a fazer isso é a igreja. Exatamente, pastor, e tem dados também que mostram o quanto as crianças trazem os pais para a igreja e como também tira. Então, a igreja precisa estar muito atenta a essa questão do trabalho com a criança, porque é também um forte aliado no processo de evangelismo de famílias inteiras. É verdade. É isso? É verdade. E eu acho que um dado interessante, que é interessante aqui, a internet é tudo muito rápido, mas ontem nós falávamos e você tocou num assunto, um assunto bem interessante, que foi o número de crianças que tem em Manaus ou no Amazonas, eu não lembro. Em Manaus. Em Manaus. E tem um número de crianças em Manaus que pode motivar você aí que trabalha com igreja, que tem pensado no trabalho infantil, porque nós temos aí um grande campo para atuar, que é aqui em Manaus. Qual é o número, pastor, de crianças? Se não me engano, 506 mil crianças. Okay. Considerando 0 a 14 anos, né? Que é uma fase de formação ainda, né? Ainda que pegue um pedaço da adolescência. E isso são dados de 2010. Sim. Eu lembro que quando eu estava pesquisando, em dados de 2000, eram 468 mil, se não me engano. Então, em 10 anos, quase 40 mil pessoas, 40 mil novas crianças. Ou seja, já passou 6 anos desde 2010. Possivelmente esse número deve estar aí por volta de 520, 515 mil crianças aqui na cidade, no município de Manaus. É muita gente. É muita gente e com certeza aí um amplo campo para que a igreja possa entrar e também resgatar não só a criança, mas a família toda, né? De alcançar e trazer e também impactar o futuro dessa geração, não é isso? Pastor, eu quero agradecer a sua participação conosco e dizer para você que está em casa que nós estamos discutindo igreja e família ao longo de 3 dias aqui em Manaus, mas no dia 27 nós vamos ter um encontro que é o workshop Nova Geração. Nós vamos falar ainda mais sobre isso, mas principalmente sobre o seu papel como alguém que pode ser instrumento valioso nas mãos de Deus para transformar esta e a futura geração. É isso aí, acompanhe a gente que a gente vai trazer todas as novidades para vocês aqui pela internet.